8h31, nós havíamos combinado, na verdade assim, a gente já tem essa pauta a cada 15 dias com o Balesteiro. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Flávio, Bom dia, dia. Vini, bom dia, E a gente sempre Marco define Júnior. de forma antecipada as pautas, né, para que a gente possa chegar e trazer um conteúdo interessante ao ouvinte da Rádio Cidade. Sem dúvida, a gente vinha desvendando a saúde do Brasil sem nunca ter pensado que iríamos passar por uma pandemia. Bom, nos serviu muito, Balesteiro, o seu conhecimento, né? O Balesteiro, para quem está chegando agora, já foi secretário de saúde de Balneário Camboriú, de Porto Belo, na Anfre, hoje ele é consultor da área da saúde, né? Presta uma série de serviços aí para empresas, para entidades, enfim. Tem o seu blog, tem a sua coluna no Jornal Atlântico, a cada 15 dias está aqui com a gente. Nós havíamos falado assim, ó, vamos falar sobre depressão, o Balesteiro. A gente vê que as pessoas estão com estresse, estão desanimadas, né? Essa quarentena mexeu com todo mundo. Isso nós tínhamos combinado há quase 15 dias atrás. E aí o Balesteiro falou, olha, o Marcos, tem uma coisa muito interessante que o mês de setembro, viu, Flávio? É o mês que é alusão a lembrarmos do suicídio, né? Prevenção. Prevenção, né? combate. É o Setembro Amarelo que é chamado, né? Então, o Balesteiro... A gente parece estar sempre no caminho certo, né? Que bom. Por que Setembro Amarelo? E aí você pode responder já se as ações são suficientes que hoje são feitas ou algo diferente precisa estar sendo feito. Olha só, primeiro só entrando no que você estava falando, né? Ninguém aguenta mais falar de Covid, eu não aguento mais. Eu não vejo mais os noticiários do Marco Júnior. E depois eu vou explicar. Tem momento para você ver noticiário e tem o noticiário que você vai ver. Veja a Rádio Cidade, a gente procura passar informação, vocês passam e eu caminho nesse sentido com responsabilidade. Mas se você vê o dia inteiro, mesmo que seja uma informação correta, isso destrói a mente das pessoas. Tá? Então está todo mundo cansado de uma pandemia, que nós estamos vendo os números diminuindo, isso é muito bom, mas que ela tem um ciclo de pelo menos mais uns 2 anos, menos o que vem a vacina. Tá? Então a gente vai ter que se acostumar com o número normal e administrar as reações da gente e nos doutrinarmos perante algumas dicas que nós vamos dar aqui. O Setembro Amarelo, ele surgiu como? Em 1994, um rapaz, né, de 17 anos morreu por suicídio nos Estados Unidos. Tá? Mike Enemies. Tá? E ele tirou a própria vida dentro de um Mustang amarelo, que ele mesmo tinha customizado, que ele mesmo tinha preparado em 1968. Durante o enterro dele, a família distribuiu cartões motivacionais para as pessoas se fortalecerem perante a mesma dor que ele tinha, com laços amarelos. E disso veio uma grande campanha. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 10 de setembro, Dona Maria, Seu João, que é a semana que vem, como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E em 2015, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, Sim. Conselho Federal de Medicina, Flávio Silva, e a Associação Brasileira de Psiquiatria instituíram o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Suicídio que, Marco Júnior? Ele é causador a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, morre por suicídio no mundo. No mundo. No mundo. No Brasil, 32 pessoas morrem por dia de suicídio, tá? Vocês terem uma noção. É a terceira causa de mortes entre jovens na faixa etária de 15 a 29 anos e a sétima no mundo, e a sétima causa de mortes entre crianças de 9 a 15 anos. A partir de 9 anos, a pessoa já pode ter ideação suicida, inclusive. Tá aumentando muito o suicídio de jovens, de crianças e adolescentes, principalmente em função das mídias sociais. Tá bom? No Brasil, nós temos, olha só, nós temos crescido de maneira exponencial nos últimos anos o suicídio. O estado brasileiro que lidera é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina é o terceiro do Brasil em número de suicídios, 5,9 por 100 mil habitantes. 8,59 por 100 mil habitantes. Sendo que o Brasil, a média do Brasil é 5,5, tá? O Rio Grande do Sul
10 ponto alguma coisa por 100 mil habitantes. O segundo é o Mato Grosso do Sul. Então é uma situação muito preocupante e que a gente precisa falar a respeito. Outra coisa, outro dado para todos que estão me ouvindo. Até o início dos anos 2000, existia uma postura mundial, a partir da Organização Mundial da Saúde, de não falar sobre o tema. Por quê? Porque tinha uma pesquisa muito ampla, tá, que difundiu o efeito Werther. Que seria o quê? Se você falar sobre o assunto, você faz com que ele se replique. Hoje, a partir do início dos anos 2000, e essa postura ficou muito evidente em 2003, quando se instituiu o Dia Mundial, né, de Prevenção, se entendeu, através de uma série de outras pesquisas e de resultados que estavam acontecendo, muito preocupantes, que você precisa falar sim. Fala sobre o assunto. Alertar, né? Alertar, mas com responsabilidade. Outra coisa, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas que morrem por suicídio poderia ser evitado. Por quê? Porque as pessoas alertam que estão com problemas. Você precisa identificar os sinais. Aliás, só para ilustrar aqui, quando o Balesteiro falou de jovens, essa semana, no começo dessa semana, nós tivemos um registro lamentável, já durante o mês de setembro, né? Se não me recordo, não quero estar enganado, mas foi no dia 1º de setembro, uma adolescente de 15 anos, moradora de Camboriú, foi para o interior do Paraná visitar os avós e lá cometeu suicídio. Inclusive chegou a mandar foto com, né, momentos antes, obviamente, para uma amiga moradora de Camboriú, através de redes sociais, e infelizmente acabou cometendo suicídio, uma jovem de 15 anos. Em Balneário Camboriú, na semana passada, tivemos o registro de um suicídio de um senhor de 57 anos. Aliás, Balneário Camboriú já chega ao número de 7 neste ano. E olha que interessante, eu sei que você tem mais perguntas, mas tem crescido muito o volume de suicídios, né, entre jovens de 9 a 15 anos, está aumentando exponencialmente, e idosos, antes da pandemia. Essa pandemia, como vai crescer os quadros, a pessoa está sofrendo estresse diariamente, não vou explicar o que é, está crescendo os quadros de ansiedade, de depressão, e obviamente isso é um fator desencadeador. Então, acredita-se, já tem alguns indicadores, que vai se crescer, vai crescer de maneira exponencial, e é uma onda oculta, viu, Marco Júnior? Porque a cada 3 casos de suicídio, apenas um é relatado, tá? É uma coisa muito preocupante mesmo. Então, pelos dados que você está trazendo, a pergunta que eu te fiz, então o que está sendo feito hoje não é o suficiente? Já está se fazendo o correto, que é conversar. Tá. Nós ainda temos um tabu estabelecido, Marco Júnior. É um tabu, tá? Você tem que quebrar esse tabu. Você tem que conversar, você tem que falar com responsabilidade a respeito. Tem uma cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, para como a imprensa deve abordar o assunto, por exemplo. Tá bom? Mas tem que falar com responsabilidade, mas precisa ser falado. Esse mês aqui é muito importante para você difundir a boa informação e para você falar o que eu estou falando aqui, que precisa ser conversado sim, que você precisa conversar com seus filhos sobre todos os assuntos e sobre isso também. Tá? Então é uma ação continuada. O que está sendo feito o suficiente? Ainda não. Mas é um grande começo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já, se você tiver alguma pergunta, você pode encaminhar para a gente, o que não der tempo de responder hoje, a gente vai obviamente passar para o Balesteiro, tem as próximas vezes que ele vier, a gente pode tratar mais também a respeito desse assunto, afinal, é o mês de setembro que a gente vai conversar a respeito disso, e a Rádio Cidade, entendendo o momento, neste sábado no Rúbia Convida, vai receber o pessoal da CVV, para falar a respeito disso. Na terça-feira que vem, o Dr. Marcos, hipnoterapeuta, estará aqui no Jornal da Cidade para falar a respeito deste assunto também. Da manhã, para você que está ligado aqui no Jornal da Cidade, estamos falando sobre o Setembro Amarelo, sobre o que as pessoas sofreram e estão sofrendo ainda, né? Em decorrência aí da pandemia, quarentena, as pessoas ficaram presas dentro de casa, sem poder sair, ouvindo informações na TV, no jornal, em morte, em infecção, em doença, causou outras doenças. Estresse, ansiedade, depressão. Aliás, Balesteiro, qual a diferença entre estresse, ansiedade e a depressão? Vamos lá. Toda vez, Marco Júnior, Flávio Silva, que você sofre algum tipo de agressão, você está sobre algum tipo de perigo, o teu organismo tem um mecanismo de defesa. Assim a espécie humana conseguiu sobreviver até os dias de hoje.
é liberado através das glândulas suprarrenais a adrenalina e o cortisol. Esses dois hormônios, eles provocam uma série de reações. Então você começa a puxar mais ar, né? Para oxigenar as células, obviamente, você bombeia mais sangue, uma série de reações acontecem, tá? Para que você tenha mecanismos de defesa. Só que ao fazer isso, tá? De maneira constante, você começa a ser repetitivo nisso, você começa a provocar problemas para o organismo, porque esses hormônios entram em todas as reações metabólicas do organismo. Esses problemas podem ser problemas de menor proporção, com data de validade, que seria o estresse. Aí você vai sentir cansaço, desânimo, em um determinado período de tempo. Ou pode ser problemas mais volumosos, que levem também, e esses hormônios, eles vão atingir também os neurotransmissores cerebrais, podem atingir, como por exemplo a serotonina, as endorfinas, que causam a sensação de prazer, sensação de estímulo da pessoa fazer as coisas. Se isso vier a acontecer, tá? Você vai ter sintomas de ansiedade, são transtornos, tem vários transtornos, né? Você tem o transtorno de ansiedade generalizada, você tem o toque, algumas síndromes, né? E também doenças, como a depressão. A ansiedade não é uma doença. Por que ela é uma doença? É um transtorno ou tem algumas síndromes? Porque você não tem uma causa identificada. Ô, Balesteiro, deixa eu ver se eu entendi então essa primeira relação. O estresse é aquilo que pode acontecer de forma traumática, de repente. A morte de um ente querido que está adoecido, ou com você mesmo, ou alguma coisa que acontece no seu círculo. Que você sofreu, um acidente, você perdeu o emprego, no local de trabalho, enfim, estresse. Você vai ter uma reação orgânica, certo, tá, de defesa a isso. Se essa reação orgânica, tá, que começa a partir da liberação desses dois hormônios pela suprarrenal, persiste, se torna estresse. Tá estressante, se torna um estresse. Que pode virar uma ansiedade. Que pode virar algum transtorno ou de ansiedade ou alguma síndrome relacionada. Se esse transtorno de ansiedade, tá, se tornar algo mais volumoso, tá, ele se torna depressão, que é uma coisa muito mais séria. Tanto a ansiedade, eu estou ansioso de vir na rádio. Eu fiquei ansioso de vir na rádio. Sim. Você não fica ansioso quando você vai começar aqui o teu programa? Claro. Isso é normal. Agora, se isso se torna corriqueiro. Estou ansioso pelo feriado. Segunda-feira não venho trabalhar. Estamos ansiosos pelo jogo do São Paulo e a liderança do campeonato hoje. Não, aí já estou em depressão. Agora, não, brincadeira. Tirar a brincadeira que o assunto é sério. Se isso se torna contínuo e altera a tua vida, por exemplo, você começa a ter alterações orgânicas ou de comportamento, daí você já tem um problema. Esse problema pode ser um transtorno ou síndrome, seria de ansiedade relacionados, ou pode ter algo mais grave, que é psiquiátrico, mais sério, que é uma depressão. Hoje nós temos no mundo, só para você ter uma ideia, 5% da população mundial tem depressão. No Brasil, nós temos 12 milhões de pessoas com depressão. A ansiedade ou qualquer transtorno ou síndrome relacionada a isso, patologicamente, nós temos quase 10% da população mundial. No Brasil são por volta de 20 milhões de pessoas. A cada ano, 2 milhões de pessoas são acrescidas a esse quadro no Brasil. Tá? E na pandemia isso está aumentando. Só para você ter uma noção, na epidemia do SARS, na China, as pessoas também tiveram que ficar de quarentena, isoladas. Claro. Depois da epidemia, você teve um aumento de 30% nos quadros de depressão e ansiedade. Isso, apesar das pesquisas ainda serem recentes, você já está identificando, né? Então isso é muito perigoso. Tanto que já estava acontecendo antes, com uma somatória da pandemia, que, reitero, tá? Ela vai persistir no tempo, a gente não pode ser tolo, não entender isso. Nós temos que conviver com isso e nos adaptar, tá? Mas esse quadro deve se avolumar. E a depressão, tá? Ansiedade também, transtornos de ansiedade também, mas a depressão em maior volume é um grande causador do suicídio, um dos maiores causadores. Qual é a relação entre os dois aí, Balesteiro? Toda. A ideação suicida, tá? Ela tá relacionada, está intrínseca. Claro, a depressão, assim como os quadros de ansiedade, eles têm um fator genético, viu, Flávio Silva? Pode ter um fator genético. Pode ter um fator genético oculto,
Pode ter um fator psíquico. Genético que você fala, meu pai tinha, hereditário. eu posso ter também. Claro, você pode ter por exemplo, uma síndrome de hiperatividade. Você pode vir a ter. Você pode ter um transtorno obsessivo-compulsivo, né, um toque. Pode ser algo hereditário, tá certo? Você ter essa predisposição. Pode ter fatores locais também, relacionamento familiar, um trauma, um bullying que você sofreu, tá certo? Agora, existem situações que desencadeiam ou potencializam isso, que é o que nós estamos falando com relação ao estresse. Ele potencializa algo que existe, ou desencadeia, ou cria uma situação que não era existente. Tá bom? Agora, é um conjunto de situações. Agora, a relação com o suicídio é total. Por que leva uma pessoa ao suicídio? Quais são os sintomas? O que apresenta uma pessoa que está com depressão? É possível, Balesteiro, identificar já o sintoma antes que se chegue ao ponto de cometer um suicídio, enfim? É possível ajudar essa pessoa antecipadamente? As pessoas dão sinais. Dão sinais. Segundo eu falei anteriormente, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 90% dos casos seria possível de reversão. E qual é o sinal que você pode detectar? Alteração de comportamento, alteração física, está comendo demais ou comendo de menos, isolamento, são vários sinais, mas alteração comportamental é o maior deles. Seja no caso de um transtorno que o seja no caso da depressão, tá? E o suicídio, tá? Ele tem vários fatores desencadeadores. A pessoa não acorda amanhã e fala, eu vou me suicidar. É algo que está sendo fomentado dentro dela há muito tempo. Tem fatores externos também, como, por exemplo, eu falei no suicídio, principalmente de crianças e adolescentes, está muito relacionado à questão das mídias digitais. Nós tivemos o caso da MoMA. Isso, não tem idade, né? Na verdade, pode pegar desde a criança que está entrando na fase... A partir dos 9 anos, isso é estudo científico. Gente. A criança já tem a capacidade de entendimento do mundo. Sim. E, portanto, ela tem a possibilidade de ter ideação suicida. Aí tem vários fatores correlatos. E aí, no caso de criança, os pais ou os tutores têm que estar muito atentos, né? Nessa mudança de comportamento, né? Por isso que é importante essa mudança de atitude a partir dos anos 2000. A gente quebrar esse tabu. Você tem que conversar, você tem que identificar, tá? Em havendo necessidade, procurar auxílio. Você tem uma política nacional de atenção psicossocial no Brasil, que você não tinha até 2006, tá? Hoje você tem os CAPs. Antigamente o sistema era manicominal, sistema público. Tá? Era tudo misturado. Tá? Para você ter uma ideia, o transtorno do espectro do autismo, que é um transtorno, ele foi identificado como transtorno só em 2007, 2008. Antes disso ele entrava como uma doença psicossocial e não é. Então são coisas ainda recentes a serem estudadas. Agora tem que identificar, tem que conversar. E outra coisa, nesta pandemia, Marco Júnior, que pode potencializar isso e deve gerar, a gente deve ter uma onda oculta aí que vai se manifestar em algum momento, e com certeza quando essa pandemia se encerrar de uma maneira muito intensa, tá? De doenças mentais. O que você vai fazer? Primeiro, Marco Júnior, tem uma rotina de vida. Pratique exercícios físicos, porque exercícios físicos, eles liberam hormônios como, por exemplo, a endorfina, a serotonina, que são hormônios do prazer, tá? Além de, claro, trabalhar o aspecto físico do organismo. Não fique o dia inteiro em noticiário e televisão. Tá? Procure se informar, mas com rotinas específicas. Tem uma boa alimentação. Eu tenho um lado espiritual muito forte ligado, sabe, Balesteiro? E esses dias nós estávamos aprendendo que o corpo humano, ele foi criado por Deus. Eu acredito em Deus, eu sou cristão, né? De uma forma que, ao contrário de qualquer outra máquina, prestem atenção nisso, ao contrário de qualquer outra máquina, à medida em que você usa uma máquina, seja um veículo, seja uma máquina uma ferramenta. Uma ferramenta, tá? À medida em que você usa, ela se desgasta. O corpo humano, quanto mais você usa, tá? Mais inteiro ele vai ficando, claro, até uma determinada idade, né? Mas ele foi projetado desta forma. Aí nós vamos entrar em outras questões aqui que eu não vou entrar. Mas isso que você está falando é a mais que a pura realidade,
tá? Se você se exercitar, você vai liberando hormônios. E não enferruja, né? Exatamente. Assim, a idade vai, a gente vai enferrujando depois dos 60, 70, que hoje, inclusive entendendo isso, a humanidade tem uma longevidade maior. Uma longevidade maior do que antigamente, né? E não só se exercitar no aspecto físico, mas se exercitar no aspecto espiritual. Verdade. Mental. Mental. Então tem uma rotina. A pandemia é ruim? É ruim. Vai acabar amanhã? Não, dona Maria, não vai. Vai mais uns 2 anos para acabar. Você vai ter que se acostumar a ela, se adequar a ela e conviver com ela. A ciência vai evoluir para te dar condições a isso. Isso. Agora, é ruim também, antes da pandemia, nós tivemos aqui crise econômica. Às vezes você perde emprego, é um irmão que está doente. Você tem que, seja na pandemia ou fora dela, estar capacitado para administrar essas situações. Com uma rotina adequada, mais especificamente agora. Não fica o dia inteiro em televisão vendo noticiário, porque, cara, os noticiários não são tão bons. Mas veja, é importante se informar e se informar Claro, bem. sim. Faça exercícios físicos, faça exercício espiritual. Se você crê em Deus, se você tem fé, ore. Tá? Mesmo que você tenha fé, tá? Ou se não tiver, faça exercícios de mentalização, músicas, mantras de mentalização, momentos para meditar, para pensar na vida, pensar nos seus objetivos e ter uma leitura dura das coisas. A gente tem que saber o que está acontecendo e múltipla, né? Não olhe só aqui. E também não se prende em redes sociais, na infodemia, né? Mas tenha otimismo, tá? Saiba que os momentos mais difíceis criam um senso de oportunidade maravilhoso para as pessoas que os entendem. Alguns não. Alguns preferem abaixar a cabeça e procurar um caminho que não é tão bom. É isso que nós estamos querendo evitar e é sobre isso que nós estamos falando aqui. Dia 17 de setembro, o Balesteiro estará de volta e tem um assunto polêmico. Você, empresário, você, comerciante, você que faz esse país ser pujante, que traz a economia à tona, o Ministério da Saúde colocou a Covid como doença trabalhista. E tirou, né? E tirou no outro dia, porque diz que foi aconselhada, vai dar uma olhadinha lá, mas... Mas já tem jurisprudência do tribunal. Tem jurisprudência desde do o dia Supremo. 29 do 4, tá? Isso. Que é doença ocupacional e, portanto, se conota como acidente de trabalho. Você sabia, Flávio? Até porque exige o isolamento, né? Isso. Você sabia, Flávio Silva? Portanto, os sindicatos, as pessoas, em ajuizando isso, vão ter uma grande possibilidade. O empregador vai suar sangue para reverter. Mas olha só. Como em tudo, né? Nesse país. Você sabia que aumentaram as ações trabalhistas? Nós estamos hoje, tá, de março até abril. Em março, quando começou a pandemia, nós tínhamos 2.900 e tantas ações trabalhistas no país. Hoje nós temos quase 90 mil. Tem um portal do Ministério do Trabalho que você pode acessar, é o Termômetro Covid. Lá você vai ver o dia a dia dessas ações. Nós temos hoje ajuizada, Flávio Silva, 6 milhões, é isso, Kathleen? 603 milhões de reais em ações trabalhistas. Até o dia 27 de agosto nós tínhamos. E Santa Catarina é o segundo estado, né? Só perde para São Paulo em ações trabalhistas. Tem 10 mil e tantas, tá? Da Covid. Tem toda uma legislação específica, todo um protocolo a ser seguido, que exige treinamento do funcionário, protocolos sanitários. Não entrega. É complicado. Não entrega. Ele quer falar tudo agora, no dia 17, se não surgir nada até lá. Né? De novidade. Mas é importante falar, até porque se avizinha uma temporada, que é importante para o Brasil e para Santa Catarina, mas todo mundo tem que estar preparado também, porque esses problemas vão aumentar, né, Marquinhos? É importantíssimo isso, viu, Flávio? Obrigado, Balesteiro. Um abraço, viu? Um abraço a você, Flávio Silva, Marco Júnior, Vini, abraço a todos que estão ouvindo, e até dia 17, né? Até dia 17.